Boa tarde, colegas internautas do Facebook e do YouTube. Aqui Marcos Valério Rocha, continuando nossas reflexões semanais sobre acontecimentos e temas da semana e que nós achamos importante refletir baseado em aspectos filosóficos. Nós vimos refletindo uma coisa que vem nos perseguindo sempre e é um dos principais objetivos de nossas reflexões, é a questão de recuperar a metafísica na filosofia. Essa preocupação para nós, cada vez mais que nós vemos os acontecimentos, ela faz-se mais necessária de esse tema ser melhor abordado nas ciências em gerais, nos meios intelectuais e acadêmicos como um todo. E não só a negação da filosofia. Nós deixamos esse tema no final de nossas exposições passadas e voltamos a recuperar de início como uma forma de fazer um certo resumo que vimos e partir para outras coisas, mas voltamos de novo essa questão da metafísica. Assim, recordando, vamos redefinir de novo, lembrar, se quiser aprofundar, tem vários vídeos, né? Que a metafísica é a parte da filosofia classicamente definida como que se preocupa com os princípios primeiros e os fins últimos. Nós já vimos a divisão, em geral a divisão é metafísica clássica mesmo, é só entre uma parte lógica que engloba a gnosiologia, né, e hoje a gente fala problema cognitivo, continua atual, e uma parte ontológica, que ficou mais clássica, que é algo mais a questão das questões do pensamento, das ideias e do ser. Ontológica vem do ser, que remete à questão religiosa. Na questão religiosa tem, por conta da questão da prova da existência de Deus ser uma das provas, a cosmológica nós descarregamos a semana passada, mas ela não é classicamente colocada como uma questão metafísica, muitas vezes é uma questão física também. Atual, a questão cosmológica é uma questão física, mas ela voltou a ter uma conotação metafísica. Anteriormente tinha de forma incipiente uma preocupação, né? Mas sempre com essa ressalva que os meios técnicos de conhecimento do cosmo antigo eram precários, então se recorriam a questões metafísicas do ser em geral, né? Hoje a ciência avançou muito nessa questão. Mas nós vimos na sessão passada que na questão do meio ambiente, da mudança climática, ela voltou a ter uma conotação metafísica, não declarada nesse sentido, né? Mas nós vimos na questão da teoria de Gaia, ela foi muito criticada por isso. E não falava não questão metafísica, mas falava-se em questão teológica, inclusive porque está ligado que nós vamos falar. Né? Nós temos aqui a teoria de Gaia, né? E aqui o Lovelock, que foi o pioneiro e o principal expoente dessa teoria, ele foi criticado por isso, né? Muita gente falava que essa questão estava parecendo uma questão teológica, era a crítica que se fazia. E ligado à questão da chamada New Age.
Vamos ler um trecho aqui, não sempre se vai falar, mas tem um lugar aqui que ele fala nessa questão dessa crítica que eles faziam, que essa questão beirava ser uma questão teológica. Nós já vimos isso aqui na outra parte, vamos só recordar. Assim, o conceito de Gaia nasceu no auge da New Age, ou Nova Era, contemporâneo de Woodstock dos Beatles, o que talvez explique por que tantos cientistas ainda consideram parte do excesso de disparate New Age que estava em voga na época. Mas, então aqui ele fala e a algum lugar aqui ele vai falar dessa questão de se beirar uma questão teológica. Mas ele defende, esse vai ser o nosso próximo passo, nosso próximo livro, é que as questões cosmológicas e a Terra em si é um organismo vivo. E fica claro que fala, quando ele fala que ela tem uma finalidade que é defender a sua própria vida. Nós vamos ver aqui uma passagem em que ele vai falar isso. Aqui. Se quisermos entender o clima e nos adaptarmos às suas mudanças, ou mesmo nos opor a elas, devemos ver a Terra como algo capaz de resistir a mudança diversa, até que a situação se torne dura demais, e então, como uma coisa viva, fugir rapidamente até um refúgio seguro. Lutar é fugir é uma característica da vida e da própria Terra, Gaia. E a própria Terra, Gaia, há muito resiste às nossas intervenções. Então ele está falando que está tratando a Terra como Gaia. Nós vamos ver a Terra em si como uma parte do universo, e por conta disso o universo em si ele teria essa característica. Aqui ele não fala isso. Ele fala que que fala exclusivamente da Terra. Mais um pouco antes ele fala, o sistema Terra comporta-se como um único sistema autorregulador formado de componentes físicos, químicos, biológicos e humanos. Gaia é reconhecida como ciência. Pesquisadores das ciências da Terra e da vida em Amsterdã não tinham percebido quão ambíguo falar de autorregulação sem especificar a meta, a finalidade ou ponto de ajuste de sistema. Por ser ainda profunda, submissa à lógica cartesiana racional de causa e efeito, palavras como meta, fidelidade e finalidade levantam obstáculos imponderáveis. Aqui nós vamos refletir sobre uma questão que já foi levantada por Teilhard Chardin no fenômeno humano, que nós já vimos na questão passada. Teilhard Chardin já tinha vislumbrado isso no fenômeno humano. Daqui dá para ver que é um livro velho, ele originalmente é de 1947. Aqui tem um prefácio. Aqui, Paris, março de 47, isso na introdução. Paris, março de 47. Nós estamos vendo aqui. E temos a passagem em
Chardin enxerga isso já para o cosmos, e nós vemos. Aí já está chegando o Lovelock fez essa observação, mas ele tinha dados científicos muito certeiros, muito objetivos. Chardin também era um cientista, um arqueólogo, conhecedor das ciências, e viu isso. E ele, quando ele fala aqui no capítulo A Pré-Vida, ele vai falar o dentro e o fora. O dentro, ele vai ver esse psiquismo, como se fosse realmente um organismo, um ser no universo. Ele fala, donde logicamente a seguinte representação do mundo desconcertante para as nossas imaginações, mas de fato a única assimilável para a nossa razão, considerada no mais inferior de si mesmo, ao nível onde precisamente nos colocamos no início dessas páginas, a matéria original é algo mais que o fervilhar de partículas tão maravilhosamente analisados pela física moderna. Sob esta folha mecânica inicial, temos de conceber a delgada ao extremo, mas absolutamente necessária para explicar o estado do cosmos, nos termos precedentes, uma folha biológica, um dentro, uma consciência. Aqui está jogando já para o cosmos em si, e não só para a Terra. Lovelock avançou um pouco na questão da Terra, que teria essa característica de ser um sujeito vivo, a Terra, né? Gaia, no Gaia. Aqui ele vai ter, Lovelock vai ter uma grande discussão, que muita gente queria falar, as ciências do sistema Terra, isso é um sistema que se assemelha, ele vai discutir isso, né, com o cientista, falou, não é só um sistema, a Terra é um sistema, é um ser vivo. Não falar nesses termos, mas o sentido da discussão é isso. Então ele falou, então é a teoria de Gaia como um ser vivo, não a teoria do sistema climático da Terra, né? De autorregulação. Ele vê a Terra como um sistema vivo. O Teilhard Chardin, na passagem, ele vai falar de um outro cientista que já estava vendo mais ou menos isso, e vai chegar nesse ponto que na nossa discussão hoje, que é da questão da religião na metafísica. E a religião, em termos científicos modernos, a partir de Descartes, né, e mais radicalizado em Kant, né, a religião não tem condição científica, mas aqui, pelo dado científico, ele está colocando, e essa questão metafísica da religião voltar a ser importante. E é importante atualmente muito no sentido negativo. Vamos ver aqui que o Teilhard Chardin fala. Já há muito que estavam escritas essas palavras quando tive a surpresa de encontrar a sua própria substância em algumas linhas magistrais escritas ultimamente por J.B.S. Haldane, que é um cientista. Nós não encontramos nenhum indício evidente de pensamento nem de vida naquilo que chamamos de matéria, diz o grande bioquímico inglês. E, por seguinte, estudamos de preferência essas propriedades, elas se manifestam com maior evidência. Mas, se as perspectivas modernas da ciência são de fato corretas, devemos preparar-nos para encontrar finalmente, pelo menos sob uma forma rudimentar por todo o universo, essa característica de sujeito de psiquismo. E acrescenta mesmo essas palavras que os meus leitores poderão lembrar quando eu fizer aparecer mais adiante
com todas as reservas e correções necessárias, a perspectiva do ponto ômega. Ponto ômega, quem acompanha nosso seria Deus, né? Que é um ser superior em cima, que regula tudo para fazer progredir essa vida. Então aqui nós voltamos uma questão já, uma interligação científica com a questão religiosa. E ele é um padre Taylor Chardin, e como padre é de tendência cristã. Nós vamos ver, Hegel vê um outro processo também, isso para manter um certo respeito em todas as religiões que se dizem realmente assim, procurar essa perspectiva original metafísica de forma honesta. Então, aí nós vamos voltar a Hegel naquela passagem da religião natural, da religião da arte e da religião revelada que Hegel, na fenomenologia do espírito, identifica como cristianismo. Os motivos nós já vimos. Quem quiser ver mais detalhes, veja outros nossos vídeos, né? Ou compre os livros como nós temos, né? E quem tem crediário, talvez pode ser estar caro, né? Mas no crediário muitas vezes dá para parcelar. Inclusive, interessante, muito bom, que na pandemia não há mal que traga um bem, né? É interessante ver que na pandemia o interesse pela leitura foi maior e as editoras conseguiram fluir. E falar nessa questão da religião e da religião cristã, nós, essa semana, temos o Evangelho de Cristo em Lucas, que fala sobre a questão de amar os inimigos e como uma forma de iluminar e uma característica nossa, um pensamento nosso, que é a liturgia, o Evangelho da Bíblia cristã, ela tem sempre mensagens atuais, né? Ela vem bem calhar. Nós temos aqui uma Bíblia velha, católica, da Ave Maria, está até descorada, mostrar aqui só para ver essa questão dessa uma espécie de iluminação, né? Que aqui ela foi imitada pelo meu pai, quem sabe aqui em Luzia reconheceu que é a assinatura dele, muito visível, não tem uma dedicatória, mas ele me deu numa situação específica. Ela é de 1995, editora Claretiana, hoje em dia fala Ave Maria, né? E aqui, ela como católica, ela tem os ciclos litúrgicos. E nesses ciclos litúrgicos nós estamos na 7ª semana do tempo comum. Quinta, 7ª semana do tempo comum. Nós estamos no ano C, refletindo Lucas, quem foi. E tem o site também da CNBB, a liturgia está vendo lá, amar os inimigos. Vamos ver se focaliza, amor aos inimigos. E nessa situação de hoje, principalmente no microcosmo, então, com as várias violências, inclusive da internet, né, em que a violência, por enquanto verbal, mas muitas vezes é verbal e reverbera no cotidiano do dia a dia, né? Essa mensagem ela se torna atual.
Inclusive tem um pensamento, uma reflexão do Papa Francisco. Quem quiser procura lá no Vaticano News, no site, né, sobre essa questão e a coincidência, né, desse grande conflito que está tendo na Ucrânia, e é algo preocupante por conta de que naquela região foi dos países bálticos, aquela região foi que desencadeou onde se desencadearam as duas grandes guerras. Então é uma situação preocupante naquela região. E quem conhece, né, vai ver aquela velha passagem que fala de dar a outra face, né, amor aos inimigos. Então essa questão é uma questão metafísica, que realmente é muito difícil. Se é inimigo, você transformar isso em amor, independente do tempo, muitas vezes o tempo, os inimigos se reconciliam, né? Nós estamos vendo assim na política um exemplo, Lula e Alckmin, né, que eram os inimigos políticos, não era uma inimizade grande, mas aí foi com o tempo. Mas Cristo fala, agora Cristo ainda fala amar. Você fazer um acordo político, tudo, né? Inclusive o budismo tem algo assim na questão da tolerância, mas no sentido de formação da consciência em si. Essa questão de amar implica até em desejo, que pela religião budista o desejo é a fonte de todo mal. Agora, o Cristo fala que você tem de amar, então você tem de desejar o amor. Fazei o bem a que vos odeia. Você tem de transpor isso. Então é uma coisa muito difícil, que é uma coisa metafísica, mas é uma coisa religiosa, e muito da religião, em várias passagens da história, principalmente do Ocidente, a religião foi importante. Não foi só aquela religião da Idade Média que persegue, fundamentalista, isso nós vamos discutindo. A religião é importante, tem um fundamento muito objetivo, sério, nessas questões éticas, e até nós estamos vendo nas questões objetivas científicas. Lembrando isso, tem um depoimento de Jung, o célebre psicanalista de origem freudiana, né? Freud é um dos maiores pensadores influentes no mundo atual, né? Ele falava: eu não tenho fé em Deus, eu tenho certeza. Foi muito criticado. Ele explicou, mas ele não voltou atrás. Ele falou assim que... E muita gente fala, não, isso é uma fé cega que gera fundamentalismo, tudo é cristão. Não, ele faz a partir da realidade. E o cristianismo tem esse lado. Inclusive, essa mensagem, amar ao próximo, é uma mensagem totalmente antifundamentalista. Que amar ao próximo não é amar só quem é cristão. É amar quem é budista, é espírita, é do candomblé, tudo tem de amar, segundo o cristianismo tem de amar. Não é só fundamentalismo nesse sentido, né? E a perseguição a essas religiões, de alguma forma, e a perseguição em geral também, a homossexuais, isso não é cristianismo. A estrangeiros, a ciganos, a judeus, né? Não é a máxima do cristianismo. Boa tarde.